Olá, queridos, é um prazer estar falando com vocês nessa noite. Espero que eu encontre todos vocês na paz do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Que essa noite seja mais do que uma noite, mas seja um lugar ao qual nós viemos encontrar Jesus. E já estamos aí partindo para quase 2 meses dos nossos cultos online. E nós temos visto assim uma grande onda de salvação, de transformação, de testemunhos. E eu quero encorajar você a não deixar de nos escrever o seu testemunho. Se nesses últimos meses o Senhor te pegou, te atingiu, te curou, te salvou, te transformou, por favor escreva para nós, porque isso é de grande inspiração. A Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, quando nós contamos um testemunho, nós estamos glorificando Jesus, e glorificando Jesus, nós estamos dizendo: se Ele fez uma vez, Ele pode fazer novamente. Então, nos envie os seus testemunhos, que para a gente vai ser de grande peso. Amém? Espero que todas as famílias, nesse exato momento, estejam vivendo debaixo da poderosa mão do Senhor, cobertos debaixo das asas de Deus. Que Salmo 91 ainda esteja sobre os umbrais da porta da sua casa, que nem o mal chegue até você e que tudo que você venha tocar nesses dias venha prosperar. Estou muito feliz porque hoje nós vamos começar uma série nova chamada Casulo. Eu acho que não teria um momento mais apropriado para uma série como essa, porque Casulo fala desse lugar aonde a borboleta é gerada. De uma lagarta ela recebe essa metanoia e vira uma borboleta. E essa série nasceu porque esses últimos tempos, quando eu comecei a sair, vir para a igreja, ir na casa dos meus pais, para a gente ter um tempo de comunhão, eu comecei a encontrar casulo para tudo que é lugar. Eu comecei a falar: Deus tem algo para dizer, né? Deus quer fazer alguma coisa. E depois que eu percebi que era um sinal para nós, eu peguei e falei assim: sim, Deus, eu vou te obedecer, nós vamos pregar sobre isso, nós vamos criar uma série sobre isso, e espero que essa série te edifique nesses próximos 2 ou 3 domingos. Chama Casulo. Sabe, para Deus casulo pode ser um deserto, para Deus casulo pode ser um vale, para Deus pode ser uma caverna, mas em todos os lugares Deus tem uma lição para nós. Talvez o casulo nosso nesses dias seja essa pandemia que nos colocou dentro de casa. Sabe, durante toda a história Deus escolhe esses tempos para nos separar para Ele, para nos trazer para Ele. E eu sinto mais do que nunca que Deus está nos puxando para o coração dEle esses dias. Ontem eu estava falando no um Descendo online, que foi maravilhoso, e eu disse que Deus me deu uma palavra nesses dias, que é a palavra de João capítulo 13, que diz que João, o apóstolo a quem Jesus amava, reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, e quando ele botava a cabeça no peito, provavelmente ele ouvia as batidas do coração de Jesus. A Bíblia também fala que a boca fala que o coração está cheio. Então ele ouvia um som antes de se tornar a voz. Essa é a verdade de todos aqueles que estão entrando nesse casulo. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar nesses dias, nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde a atmosfera do Senhor irá te fazer você ouvir o som do coração antes que a voz seja liberada. Deus quer te ensinar a conhecer os caminhos, não apenas os feitos das mãos dele. Deus quer te levar para um lugar que seja um lugar tão íntimo que você vai ouvir os sussurros antes que esses sussurros se tornem gritos. O lugar da intimidade. E Deus está te chamando para esse lugar. A gente muitas vezes se surpreende com coisas que aparecem para nós, que nos desaceleram, mas na verdade não é uma desaceleração que está acontecendo com você nesses dias. Não é uma desaceleração que tem acontecido com o mundo nesses dias. Na verdade é o início de uma nova era, de uma nova estação, de um novo tempo. Abraão esperou 25 anos antes de começar no ministério. José esperou 13. Moisés, que é quem nós vamos falar nessa noite, esperou mais de 40 anos. Jesus esperou 30. Se você está esperando, se você está nesse lugar chamado casulo nessa noite, você está em boa companhia, porque todos esses homens modelaram a história, reformaram o seu tempo, impulsionaram o evangelho para o mundo. E é isso que nós estamos aprendendo nessa noite. Uma maneira de tirarmos tudo o que nós podemos dessa situação que nós estamos vivendo, para que
quando tudo isso, quando as portas se abrirem, a gente saia correndo. A visão que eu tenho, já viu naquelas corridas de cavalo? Está ali os cavalos presos, o jockey está sobre o cavalo e eles estão ali, assim babando para poder sair. E o jockey está segurando a rédea do cavalo, dizendo: ei, 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 calma, calma. E quando as portas se abrem, a corrida começa. A corrida pela salvação das nações, a corrida por um avivamento, pela transformação, a corrida pelos melhores dias da sua vida está começando agora, nesse casulo que você vai entrar e está. E para trazer uma base para a nossa pregação hoje, eu vou usar 2 textos. O primeiro está lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eu quero que você pegue a tua Bíblia aí. Se você tem a tua Bíblia no teu celular, pega a tua Bíblia no celular. Se a tua Bíblia é de papel, eu uso as duas. Está aqui diante de mim as duas. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eu quero começar por aqui, porque quando acabar essa noite, nós estaremos em um novo lugar em Deus. Amém? Estão prontos? Vamos lá. Diz assim, Eclesiastes 11, versículo 4: se estiveres à espera das condições ideais para realizar alguma coisa, nunca farás nada. Quem está sempre observando o vento, de um lado está ou não está, nunca chegará a semear o que deseja. Quem anda sempre a olhar para as nuvens, ao ver se chove, nunca cegará. Assim como não podes compreender o caminho do vento, ou o mistério de um pequeno feto formando-se no ventre da sua mãe, assim também não compreendestes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã lança a semente à terra e continua pela tarde semeando, porque não sabes qual semente irá virar a crescer, se esta ou se aquela, ou mesmo todas elas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 a 6. Sabe o que esses textos estão falando? É que não existe uma hora certa para semear, não existe uma hora certa para começar, não existe uma hora certa para que você dê um passo para o sonho, não existe uma hora certa para crescer, mas existe uma hora certa de Deus, e toda hora é a hora de Deus para nos levar a um crescimento, para nos levar a uma profundidade, para nos levar para perto dele. E a Bíblia diz muito clara: se você espera as condições ideais para realizar alguma coisa, nunca você vai fazer. Sabe, não existe uma temporada melhor ou pior. Existe temporadas em que nós aprendemos e temporada que nós aplicamos. Não existe uma temporada de desaceleração e aceleração. Existe uma temporada que nós nos tensionamos para trás como uma flecha em um arco. Existe uma temporada que nós somos lançados. Mas tão importante como ser tensionado é ser lançado. Tão importante como ser enviado é vir ao coração de Jesus. E a verdade é que nós sempre queremos saber como as coisas se parecerão no futuro, como as coisas se parecem. Eu gosto, tem muito crente, né, que ama a profecia. Eu também amo profecia, mas viver só a partir de profecia é um erro. A gente tem que viver a partir da palavra, amém? Esses dias eu tenho falado muito isso, porque isso é o firme fundamento da tua fé, o firme fundamento dos teus passos. Mas a Bíblia também fala: se nós não ouvimos os profetas, nós podemos nos perder. O povo que não ouve as profecias, ele acaba perecendo. E na verdade, quando nós ouvimos uma profecia, não é nada mais, nada menos do que Deus foi lá no futuro, tirou um pedaço do futuro, trouxe para o presente e disse: esse aqui é o que eu tenho para você no futuro. Isso é uma palavra profética. E nós estamos querendo saber as coisas futuras. Eu me lembro que eu levei meu filho para jogar bola, e ele estava jogando bola em um time aqui, uma escolinha, e acabou, a gente estava indo embora e tinha uma turma maior que estava para entrar para jogar, e o professor da turma maior chamou o pai e disse assim, bateu na mão assim, o nome do pai, e disse assim: ei, teu filho leva jeito, hein? E esse cara que bateu era um ex-jogador de futebol.
Aí o pai segurou assim no braço dele e falou assim: quê? Meu filho leva jeito? E como eu posso ser mais intencional para ele? Como eu posso dar mais habilidade para ele, dar mais treino para ele? Como? E ele começou a jogar um monte de como. E o professor falou assim: ei, só estou dizendo que o teu filho, ele tem futuro, mas não significa que ele vai ser um jogador. Sabe, nós sempre estamos querendo saber como as coisas irão acontecer. A gente sempre está querendo ser mais intencional na construção das nossas vidas. Hoje a gente não gosta muito de não ter o futuro tão claro. E eu sei que uma das coisas que esse vírus proporcionou a alguns é um nublado futuro. Está todo mundo meio que esperando para ver como as coisas serão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Espere no Senhor, porque Deus tem dias gloriosos para você como igreja. Sabe, hoje a gente posta uma foto e a gente já espera a curtida, né? A gente posta lá, a gente procura a nossa melhor foto. Na verdade, as meninas ficam procurando o melhor ângulo, né? A galera também procurando esse ângulo aqui é bom, esse aqui, não, esse. E muitas vezes a gente bate mais ou menos umas 15 fotos, 30 fotos para aproveitar uma. E quando a gente posta, a gente já pensa quantas curtidas vão vir. E se você tem assim uma quantidade de seguidores, você espera o teu feed fazer assim, ó. E quando as fotos não chegam, aí você começa a pensar: cara, talvez essa foto não é tão boa, talvez a legenda que eu coloquei não é tão apropriada. Você começa a modelar ali a tua legenda, apagar alguma coisa, puxar outra. Você começa de verdade a tentar trabalhar para quê? Para que aquilo que você postou, aquilo que você trouxe ali, tenha um engajamento. A pior coisa no mundo hoje, da nossa época, é que nós estamos esperando uma validação rápida das coisas. Isso aqui demonstra que nós esperamos uma validação rápida. Sabe, pela velocidade da informação, pela acelerada das coisas, nós não estamos mais com tanta paciência por uma validação a médio e longo prazo. E talvez isso seja um mal para nós. Nós não queremos entrar num casulo e deixarmos as coisas serem trabalhadas por um tempo, para que quando elas forem reveladas, estejam plenas, maduras, para serem absorvidas, degustadas pelo mundo. E essa validação instantânea tem sido um mal do nosso tempo. Eu estava conversando com um dos maiores guitarristas do Brasil, fiz uma live com ele esses dias. Hoje tem tanta live, né? E uma das minhas dezenas de lives foi com esse meu amigo. E a gente estava conversando de como eles remodelaram ou modelaram a música gospel ou a música cristã no Brasil. E ele estava falando, cara, que na época que ele começou a tocar o som que ele toca ainda um rock assim mais pesado. Ele disse que era uma enxurrada de críticas, mas não havia a internet como hoje, não havia a validação em tempo real como hoje. Você posta, você já ganha um like, você já ganha um dislike. Então o que ele dizia para mim, cara, então quando a gente fazia as nossas músicas, aquelas músicas que eram totalmente fora do padrão da época, a gente literalmente estava sendo pioneiro em algo. Quando a gente jogava essas músicas, a gente tinha um tempo para absorver as críticas, porque as críticas não vinham como uma martelada. As críticas vinham com pequenos jabs, sabe, pequenos socos, não vinha logo como um gancho. Então a gente ia absorvendo as críticas. Então elas chegavam de uma maneira não integral, mas diluída. Isso nos ajudou a construir o que nós chamamos de Oficina G3, que foi uma banda cristã que literalmente trouxe assim muito para a música cristã brasileira. Esse menino ganhou 2 Grammys, é um cara incrível. E ele disse que quando ele foi tocar no Rock in Rio, ele tocou no Rock in Rio, ele foi chamado a primeira banda cristã a tocar no Rock in Rio. Ele falava para mim, cara, eu ia para a rádio, era uma enxurrada de crítica, era o único modo de validar em tempo real. Mas tinha muita gente que falava, o Senhor nos chamou para esse lugar, porque o sal não tem nenhum sentido dentro do saleiro. Então, hoje, voltar a um lugar de casulo, voltar a um lugar onde as coisas serão trabalhadas em nós, não é algo tão simples. E
Nós muitas vezes até, isso aqui também veio na minha cabeça agora, muitas vezes a gente se inscreve na academia, né? Entra na academia e depois de um mês de academia, ou umas semanas de academia, a gente diz assim: essa academia não serve para nada, não emagreci 1 quilo, e pega e vai embora. A gente não entra numa consistência. O que a gente precisa é uma consistência. Por isso o texto está dizendo que você deve semear o tempo inteiro. Essa necessidade de ver resultados rápidos talvez seja um mal nesse tempo. Você tem que começar a plantar e prosseguir a plantar, como diz o texto de Eclesiastes. Essa necessidade de viver resultados rápidos tem nos levado a não termos uma metanoia, uma transformação profunda. Isso tem roubado a nossa profundidade. Nós nunca saberemos a profundidade que nós poderíamos ter chegado se nós tivéssemos concluído todas as etapas da nossa vida de uma maneira plena. Nós nunca saberemos a transformação, ou nunca entraremos numa transformação completa se nós pararmos de semear. Semear e continuar a semear. Semear na nossa vida, semear no aprendizado, semear em cada fase, seja sobre um monte ou seja no vale. Deus sempre nos dará sementes para semear. Por isso Eclesiastes está dizendo: pela manhã lanço, versículo 6, lança a semente à terra e continua pela tarde, porque você não sabe qual a semente que virá. O que eu quero propor é que todas as estações da nossa vida requerem um plantio. O que é o plantio? Diga assim: o plantio é sacrificar a semente. Nós não sabemos o real propósito de uma semente até plantarmos ela na terra, até sacrificarmos ela. Sacrificar a semente é plantar, é colocar aquilo pequeno em algo maior, que é a terra, e não tirar da terra até que a metanoia aconteça, a transformação aconteça, até que o ciclo completo da transformação acabe. Se o ciclo completo da transformação não acabar na nossa vida, não fechar, nós iremos para uma fase nova com pendências da fase velha. Você precisa continuar plantando. Sabe por quê? Porque a semente não vai ao solo para morrer. A semente vai ao solo para se multiplicar. Por isso, quando nós paramos de plantar, nós começamos então a morrer. Paramos de crescer. E tudo que Deus deseja para nós é que nós cheguemos no ápice do nosso potencial, na estatura do varão perfeito. É isso que Deus tem para nós. E não tem como nós chegarmos no lugar que é o lugar aonde Deus tem para nós, naquele modelo ideal que Deus sonhou para as nossas vidas. Já existe um padrão para nós, já existe um desenho. Viu quando você compra um quebra-cabeça, na tampa ou atrás da caixa tem ali o desenho do que você precisa encaixar e montar. Já existe um modelo de encaixe para nós, e o modelo de encaixe é chegar na estatura do varão perfeito. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos há uns anos atrás, na época que tinha acabado de lançar o iPad, eu comprei um iPad para minha filha, e eu comprei aquele iPad e eu estava voltando para o Brasil, mas antes eu fui visitar uns amigos americanos, e eu estava lá conversando com meus amigos e tal, e eles viram a caixa do iPad e disseram: você comprou um iPad? Eu falei assim: sim. Que legal, cara, é uma novidade aqui também. Eu falei: que legal, eu estou levando para minha filha e tal. Está levando para sua filha? Eu falei assim: para quê? Ela gosta de joguinho, né? Ela deve querer jogar, né? Sabe quando você vê a cara do sujeito mudando? Ele olhou para mim e falou assim: joguinho? Ele falou bem assim para mim: cara, você não vai usar nem 5% do objetivo, do potencial desse iPad aí. Você não vai conseguir fazer nada com ele. Você não vai conseguir te extrair o melhor dele. E muitas vezes é assim na nossa vida, sabe? A gente não consegue viver a plenitude porque ainda não entramos em novas fases, ou não deixamos a totalidade do entendimento de Deus nos modelar. E baseado nesse entendimento que
Deus está nos chamando para Ele, para que viemos semear nessa terra hoje, na terra do nosso coração, da terra da nossa transformação, da terra da nossa vida. Eu quero ler a vida de Moisés, e é o segundo texto que eu quero dar como base, para que a gente entre nessa metanoia, nesse casulo. O primeiro homem que eu quero estudar com você é Moisés. Você sabe que Moisés viveu 120 anos, está lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. E se você for pegar a vida de Moisés, você pode dividir a vida de Moisés em 3 fases. A primeira fase é a fase de quando ele cresce no Egito até os seus 40 anos. A segunda fase é dos 40 a 80, quando ele sai fugido do Egito e passa todo aquele tempo, esses 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E a terceira fase é a fase que ele se torna um libertador e parte então para a sua missão de guiar o povo da terra do Egito à terra prometida. E essas 3 fases, Moisés teve como vida e objetivo semear os seus dias naquelas fases. Ou Deus o chamou para ele, para que ele entrasse nesse casulo de semeadura para a sua transformação. Então a primeira fase de Moisés acontece lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2. Abra comigo em Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2. É esse tempo do preparo, naquela pequena introdução ou grande introdução que eu dei. Diz assim, Êxodo 2, versículo 1 e 2: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma mulher de Levi, e a mulher concebeu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Esse menino que nasceu e foi escondido por 3 meses, chamava Moisés. A mãe de Moisés chamava Joquebede, e Joquebede, ela teve 2 outros filhos, Miriam e Arão. Então a família de Moisés era Miriam, Arão e Moisés, Joquebede e o seu esposo. Quando nasce Moisés, havia um decreto para que as crianças fossem mortas, os homens fossem mortos. Por quê? Porque o povo estava se multiplicando, e então eles precisavam ali trazer uma contenção. Então Moisés, ele entrava nesse quadro das crianças que precisavam serem mortas para que o povo não se multiplicasse tanto. Então eles pegavam as crianças e jogavam as crianças no Nilo, e as crianças morriam afogadas. Então quando Moisés nasce, a mãe dele olha para ele, pega ele, essa é a primeira fase, pega ele, e quando olha para ele, ela diz: esse menino é formoso. No original a palavra não é vendo que era formoso, mas no original a palavra é vendo que era bom, vendo que ele era bom, vendo que essa criança era boa. E essa palavra no hebraico é kitof, que é a mesma palavra empregada na criação da luz de Gênesis 1:3. O que significa? Significa que Joquebede, quando pegou Moisés, ela viu uma realidade de Deus em Moisés, ela conseguiu perceber o destino de Moisés, e ela estava dizendo: esse menino é iluminado, ele vai trazer uma era de luz ao povo dele. Moisés, então, naquela hora que a mãe dele professa uma palavra sobre ele dizendo: é bom, ela está declarando: é a luz para um tempo. Eu não sei se você sabe, mas existe um poder nas palavras, principalmente as palavras dos pais para os filhos. Pega teus filhos, traga eles para perto, põe as mãos sobre ele e profetize o futuro deles. Joquebede fez isso. Joquebede percebeu o kitof, o futuro de luz desse menino, e ele está trazendo então uma palavra de destino para a vida de Moisés. Ele está dizendo: esse menino vai ser luz para o seu povo. Então traga os teus filhos para perto, profetize sobre a vida deles, declare palavras de destino sobre eles. Vamos lá, gente, tem horas que a gente precisa trazer os nossos filhos e orar por eles. Eu me lembro quando muitas vezes eu declaro palavras sobre meus filhos,
eles ficam de olhos abertos olhando para mim assim, ó, com aquela cara de acaba logo com isso, sabe? Não é eles que têm que entender hoje, é você que tem que ter compreensão sobre o que você está fazendo. Muitas vezes vai ser meio chato para eles, mas fale sobre eles. Então Moisés carrega agora uma identidade de reino. Quando ele nasce, agora o ambiente era hostil. 3 meses depois, a mãe de Moisés não tinha mais como escondê-lo, faz um cestinho, e aquele cesto, ela coloca Moisés sobre aquele cesto. Alguns rabinos dizem que aquele cesto foi feito de folha de papiro. Papiro é onde a palavra é escrita. Papiro é onde as leis eram marcadas. Agora, faz uma folha de papiro, de uma folha de papiro se constrói um cesto, coloca nas águas do Nilo. Você se lembra que eu disse que eles pegavam as crianças e jogavam no Nilo para elas morrerem? Agora as águas do Nilo eram as águas da morte, e aquela criança começa a flutuar sobre as águas da morte. E aí nós caímos no versículo 10, que diz assim: e quando o menino, ou melhor, no versículo 9, 8 e 9, que agora a mãe de, não vou ler, quando a mãe de Moisés, ou melhor, quando a filha de Faraó está tomando banho no rio, vocês conhecem a história, ela vem aquela criança vindo naquele cestinho, ela pega aquela criança, ela tem sentimentos por aquela criança, e agora ela cuida daquela criança. E aí nós chegamos no versículo 10 e 12, que diz o seguinte: e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual a adotou, e chamou-lhe de Moisés. Então o que acontece? Ela pegou aquela criança, só que ela tinha que dar de mamar, então ela manda chamar alguém no Egito. E quem é que vem? A mãe de Moisés. No meio de 3 milhões de pessoas, a mãe de Moisés vem. E a mãe de Moisés agora amamenta o seu próprio filho. Depois, quando ele já tinha um tempo de desmamado, a mãe de Moisés leva a filha de Faraó, e a filha de Faraó pega aquela pequena criança e a cria como filho dele, como filho dela, e dá o nome dele de Moisés, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, agora Moisés já cresce, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu como os egípcios feriam os hebreus, homens que eram seus irmãos, e olhando um ao outro de lado, vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Olha que interessante, ele percebe que agora um egípcio estava ferindo um hebreu, e o coração dele agora, mesmo sendo criado no Egito, o coração dele é reivindicado, porque agora ele percebe algo. Ele percebe que a identidade dele não estava fundamentada na criação dele, a identidade dele estava fundamentada na palavra que a mãe dele tinha liberado para ele, Kitof, no dia do seu nascimento. Ainda que ele não tivesse consciência, agora há um choque de realidade acontecendo, a realidade do reino de Deus reivindicando Moisés, e a realidade da criação perdendo, ou melhor, da criação familiar perdendo força. Aqui a realidade, a identidade de criação está se chocando com a realidade de reino. Duas realidades estão se convergindo. Existe muitas vezes uma realidade que Deus permite diante de nós para nos lembrarmos da nossa realidade, da nossa identidade real. Nem sempre a gente age da maneira certa, como Moisés agiu, ele matou um egípcio. Sabe, a primeira coisa que eu quero ressaltar, que é o primeiro ponto que Moisés viveu, foi o descobrir da sua identidade. Nesses dias de casulo, o Senhor quer te ensinar qual é a sua identidade verdadeira. Talvez você foi criado em uma família que não é a melhor família. Talvez você foi criado em uma família em que a violência, o alcoolismo, as drogas era algo presente dentro da sua casa. E todas as vezes que você se aproxima de algo do Senhor, parece que aquele mundo bagunçado dentro de você te reivindica de volta.
Você dá um passo para o Senhor e de repente a identidade da tua criação começa a dizer: ei, você não é isso não. Você é fruto daquela casa desajustada. Você é fruto daquele meio bagunçado. Sabe, Moisés foi criado para ser um príncipe no Egito, e agora ele está percebendo que a sua criação não tem nada a ver com o seu destino. Não importa se você foi criado no meio da maldade, não importa se você foi criado no meio das drogas, não importa se você foi criado no meio do engano, não importa se você foi criado no meio da corrupção, não importa se você foi criado no meio da mentira. Presta atenção, no meio de tudo isso Deus te chamou para Ele. No dia que você nasceu, o Senhor declarou uma palavra sobre você. As vozes muitas vezes estranhas tentam nos levar para longe da nossa identidade de reino, mas perceba algo: existe uma obra da cruz, existe uma obra redentora que vai te levar novamente à identidade que Ele tem para você. Sabe, quando a gente lê Gênesis 27, versículo 18 e 19, aqui nós vemos uma cena diferente. Jacó, ele pega então as vestes do seu irmão e coloca sobre o seu corpo, para que seu pai Isaac, que já estava cego, pudesse passar as mãos sobre os braços dele e perceber que era Esaú. Por quê? Porque Esaú era peludo. Então o que Jacó fez? Jacó botou as vestes que pareciam a pele do seu irmão, para que o seu pai pudesse passar as mãos e perceber que não era Jacó, mas Esaú. Porque Jacó queria ser Esaú, ele queria ser o primogênito. O que é isso? Ele roubou a roupa do seu irmão. Sabe, quando eu li isso, eu percebi que isso aqui é um dos princípios para nós encontrarmos a nossa identidade. Jacó pensava que ele precisava de uma roupa do seu irmão, da identidade do seu irmão, para ser alguém. E quando Deus me disse isso, eu comecei a perceber. Deus me disse isso há alguns anos atrás. Eu comecei a perceber que eu estava pegando veste que não era minha também. Você já olhou para alguém, você quis muita unção de alguém, muita vida de alguém, muito o coração de alguém, muito a unção de alguém, e de repente você começa agora a imitar aquela pessoa? Me lembro que eu amava tanto alguns líderes eclesiásticos, alguns líderes assim apostólicos, aqueles caras que carregavam poder, que eu começava a ser me inspirado, que ao ponto tal que minha identidade estava sendo roubada anos atrás. Até que Deus me falou bem assim: ei, você não precisa da roupa de Esaú. Você é meu filho. Seja você mesmo. Seja inspirado a ser você mesmo. Eu quero propor que Jesus chamou para você ser você mesmo. Que nesses dias você pare de buscar se parecer com alguém, comece a se parecer com Cristo. Outro texto que me vem à mente é quando Jesus vem andando sobre as águas, sabe? E quando Jesus vem andando sobre as águas também reflete um pouco da identidade. Porque quando Jesus vem andando sobre as águas, eles estão gritando: é um fantasma. Jesus: não, sou eu. Aí Pedro fala: deixa eu ir até você. Jesus fala: vem até mim. Aí Pedro coloca os pés para fora do barco e começa a andar. E ele afunda. Você lembra disso? E Pedro afunda. Jesus tira Pedro e fala assim: homem de pequena fé. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é essa fé pequena que Jesus está dizendo para Pedro? Qual foi a fé que faltou para Pedro? Vamos lá, gente. Pensa comigo. Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé. Mas qual foi a fé que faltou para Pedro? A fé de andar sobre as águas? Não, ele teve fé. A fé de acreditar que Deus era poderoso? Não. A fé que Jesus existia? Não, porque Jesus estava diante dele, ele reconheceu Jesus. Sabe qual foi a fé que faltou para Pedro? A fé de saber que Jesus acreditava nele. O que faltou para Pedro foi perceber que Jesus acreditava nele. Por quê?
Eu tenho percebido algo, tem uma frase que me pega todas as vezes que eu leio ela, que é: você é salvo quando você acredita em Deus, mas você é transformado quando você percebe que Jesus acredita em você. A gente tem que começar a entender que muitas vezes Deus acredita em nós de uma maneira que até mesmo nós não acreditamos. Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz o seguinte: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Sim, eu sei que esse texto é sobre Jeremias, mas aqui também está falando sobre nós. Aqui a gente pode aplicar para nós. Escute o que eu estou dizendo para você: Deus acredita em você. A nossa identidade é transformada quando nós percebemos que Deus acredita em nós, que Deus nos empoderou do seu poder, da sua unção, da sua vida. Deus acredita em você. Nesses dias que você está separado, perceba que Deus acredita nos seus sonhos, que Deus acredita na tua vida. E o que ele está dizendo aqui, Jeremias, ele está dizendo o seguinte: antes que eu te formasse no ventre da mãe, sabe, antes que Deus te formasse no ventre da tua mãe, Ele já te conheceu. Antes que você saísse da madre, Ele te santificou. Aí você pode dizer: mas eu não sou tão santo assim. Mas Ele já viu o teu futuro. E as nações te dei por herança. Eu sei que essa aplicação, as nações te dei por herança, era o ofício, o encargo, o chamado de Jeremias. Mas algo Deus te deu por herança. Eu quero que você perceba que antes de você nascer no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha uma identidade para você. O Senhor já sonhava com você. Você já era o melhor dele. Você só precisa entender e conhecer Ele. Deixa eu explicar isso de uma maneira melhor. Deixa eu contar uma história, mais ou menos assim. Imagina que eu perdi esse celular, ok? Eu perdi esse celular. Esse celular foi perdido em algum lugar. E eu estava aqui na igreja e tal, e eu perdi o celular. E aí eu estou procurando o celular de um lado para o outro. Eu entro ali atrás, procuro o celular, e eu vou, mexo as cadeiras, procuro o celular, e eu não acho o celular. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a ir às pessoas e dizer: ó, você achou meu celular? Você achou meu celular? Você achou meu celular? Aí alguém vira para mim e fala assim: olha, o seu celular, eu entreguei ele para sua mãe. O que eu faço? Eu paro de buscar o celular e vou até a pessoa que está com o meu celular. Agora eu não estou procurando mais o celular, agora eu estou procurando a minha mãe que está com o meu celular. Você está comigo? O que eu quero que você perceba é o seguinte: não adianta você ficar atrás da sua identidade. Você tem que ir atrás da pessoa que tem a sua identidade. Não adianta você correr atrás da tua identidade. Eu vou buscar minha identidade aqui, eu vou trabalhar muito, sabe? Porque minha identidade vai ser formada nesse meu trabalhar muito. Aí você trabalha e justifica a sua identidade ali. Não, eu vou buscar minha identidade no dinheiro. Aí você vai lá, faz muito dinheiro e você esconde a sua identidade atrás do dinheiro. Não, eu vou esconder minha identidade agora, eu vou atrás da minha identidade no glamour, sabe? Você vai, trabalha muito e conquista agora um glamour, e a sua identidade está firmada ali. Mas um dia você perde tudo isso. Perceba algo: alguém já comprou sua identidade. Você não precisa ir em nenhum outro lugar para achá-la. Ela está em Cristo. Colossenses capítulo 3 versículo 1-4 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantendo os pensamentos nas coisas do alto e não das coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. A sua vida, a sua identidade está escondida em Cristo Jesus. Então, como eu descubro quem eu sou? Mergulhando cada dia mais profundo em Cristo Jesus. Você teve uma criação péssima. Você teve experiências horríveis na sua vida. Você passou por violência, estupro, abandono, orfandade, medo. E você está atrás da sua identidade.
alguém achou ela escondida, pegou para ele e disse: ei, só me busca e eu vou mostrar quem você é. Que nesses dias de casulo você vá atrás de Jesus. Que nesses dias de casulo a tua busca seja pelo coração dele. A segunda fase da vida os segundos 40 anos da vida de Moisés, que fala também desse tempo de casulo, foi o tempo em que Deus chamou ele para um discipulado. O primeiro tempo foi os 40 anos para buscar a sua identidade, recuperar a sua identidade. E agora Deus está chamando ele para um discipulado. Para mim, eu tenho uma definição de identidade, ou melhor, de discipulado. Segundo é discipulado. Êxodo capítulo 4, você pode abrir aí, 3 e 4 e deixar aberto. A minha definição de discipulado é conserto do meu caráter com o caráter de Deus, alinhamento do meu caráter com o caráter de Deus. O discipulado vem do conserto do caráter de Deus, o aprumar do meu caráter ao caráter de Deus. Então quando você vê Moisés, depois de 40 anos, fugindo, ali pastoreando, você encontra em Êxodo capítulo 3, uma chama aparecendo, uma sarça aparecendo, e ali, quando aquela sarça aparece, a Bíblia fala, Moisés diz o seguinte: eu vou me virar para ver essa maravilhosa visão. E quando ele se vira, e ele tem aquele encontro, a Bíblia fala que ele tira a sandália dos pés, porque a voz diz a ele: tira a sandália dos pés, porque a terra que você pisa é uma terra santa. E agora Moisés está tendo aquele encontro com Deus. Diga comigo: discipulado começa com encontros com a palavra que nos lava, encontros com o amor que nos transforma. E agora Moisés está tendo um encontro com o Senhor, com o amor que transforma, com a palavra que lava e muda. E aquela voz, o Senhor Jesus, com aquela voz, com aquele fogo, aquela pequena planta, diz para ele: Moisés, eu ouvi a aflição do povo no Egito, eu tenho um destino para você. E o destino que eu tenho para você é você ir lá e libertar aquelas pessoas. E naquele casulo do encontro, Moisés começa a argumentar com Deus. Você já argumentou com Deus? Eu não sei porque Moisés faz essas coisas, cara, mas Moisés está argumentando com Deus. Ele está brigando com Deus. Ele está dizendo: Deus, é o seguinte, eu entendo que você está me chamando, eu saí daquele lugar, eu sei que o Senhor está me dizendo para mim ir, mas eu não posso. Você já foi chamado para uma missão que você disse: eu não posso, eu não aguento essa missão? Eu já. Escuta o que eu vou te dizer: se você está vivendo numa missão de vida, que você tem controle de toda a tua vida nessa missão, você não está na missão que Deus te chamou. Porque normalmente Deus vai te chamar para uma missão de vida que você não tem condição alguma de cumprir aquela missão. E agora Moisés está no meio daquele casulo. Deus está pressionando ele, porque Deus está pegando o caráter dele e colocando em Moisés. Moisés está dizendo assim: eu não posso. Por quê? Porque eu tenho uma língua pesada. Sabe qual é o problema do caráter centrado no eu? É que a gente tem mais percepção daquilo que nós não podemos do que Deus pode fazer. Quando eu sei que o caráter de Cristo está em mim, uma das características é que eu percebo mais Deus do que eu. Eu começo a perceber que Deus tem o controle sobre tudo na minha vida. Eu começo a perceber que não é tão desafiador assim se eu estou com Ele. E aí você vê ele falando: eu vou contigo, Moisés, capítulo 3 inteiro, eu não tenho tempo para ler. E Moisés está lá no versículo 11, do capítulo 3, dizendo: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei com você. Ele está dizendo: quem sou eu? E Deus está dizendo: eu sou com você. Não, mas eu não posso. E Deus está dizendo: mas eu estou com você. Sabe, nesse casulo de Deus, eu quero propor algo para você, que quanto mais você diz eu não posso, mais Deus diz ele pode. Eu posso, eu vou. Não é nossas condições, é a condição dele. E aí você vê o capítulo 4, e quando nós batemos no versículo 10, quer dizer, 2 capítulos Moisés brigando nesse casulo com Deus. Talvez você esteja assim hoje, brigando com Deus.
Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem do passado, nem depois que falastes ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então o Senhor disse: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo, ou que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vai, eu serei com a sua boca e lhe serei com você, para que você fale. Porém Moisés disse: ah, Senhor, envia outro, quem você quiser, menos a mim. Então a ira do Senhor acendeu contra Moisés. Perceba algo, nesse lugar onde Deus está nos colocando, se eu me torno o principal enfoque da minha atenção, falando incessantemente das minhas fraquezas, então o que eu fiz foi entrar na forma mais sutil de orgulho. Escuta o que eu estou dizendo. Você sabe o que é isso aqui? Orgulho, falsa humildade. Porque humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. O que Moisés está dizendo? Eu não posso, eu não vou. Deus estava alinhando o caráter dele com o caráter de Moisés com o caráter do Deus Todo-Poderoso, estava sendo aliado nessa hora, porque ali havia uma forma mais sutil de orgulho. Existem pessoas que professam a sua não capacidade, que não é uma forma, que não necessariamente carregam a verdade de humildade, mas na verdade é a sutileza do orgulho. Sabe, as repetições de frases tais como: eu não sou digno, eu não posso ir, sou repugnante, isso totalmente se caracteriza não como humildade, mas como uma fuga. Por eu estar voltado totalmente para a minha própria condição de iniquidade, de falta de retidão, o inimigo conseguiu fazer que eu deixasse de prestar atenção ou eficácia no serviço do que Deus quer fazer em mim. O que eu quero propor para você é o seguinte: que é nesse lugar, no lugar que nós dizemos não podemos, não temos como ir, mas se o Senhor pode, eu irei, que o nosso caráter é alinhado. Isso é discipulado. O que eu quero propor para você é que Deus está te chamando para um discipulado nesses dias. Deus está te chamando para uma conversa entre você e Ele. Ser discipulado por Deus é dizer: eu não estou nem aí para as suas fraquezas, eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu posso fazer com homens da Galileia, com simples pescadores. Eu sei o que eu posso fazer. Ei, presta atenção, a gente tem que parar de perceber as nossas iniquidades ou os nossos pecados de uma maneira que essa percepção anule o poder da correção ou do envio de Deus. Porque se Deus está te enviando, é porque Ele está consertando a sua vida para isso. Se Deus está te chamando, é porque Ele está te chamando para um alinhamento, para um envio. Que nesses dias você possa ser discipulado por Deus, que nesses dias você possa entrar nesse caráter de Deus, receber esse caráter de Deus, esse alinhamento com o Senhor. Eu quero encerrar com essa história. Um dia eu tinha atravessado os limites que eu poderia ir, e eu tinha quebrado uma barreira entre eu e Deus. Sabe quando você está mal, você está se sentindo o pior dos pecadores? Eu me lembro que eu saí, cara, assim, me sentindo muito mal, depois de ter cometido algo que não era bom. E eu saí, eu fui para casa, eu ainda não era nem casado. Eu fui para casa, cheguei em casa, cara, cheguei na casa dos meus pais, deitei no gramado que tinha em frente assim, e eu estou falando: Deus, é o seguinte, eu sou um pecador, eu reconheço isso, eu sei que o Senhor tem me chamado para um destino, mas eu sou um cara tão falho, que eu não sei se eu aguento o futuro.
Eu tenho tantas coisas para serem ajustadas na minha vida, e o Senhor está me chamando para mim fazer essas obras, para falar uma geração. Eu sei, por onde eu vou eu ouço isso, mas eu não estou preparado para esse negócio. Você viu o que eu acabei de fazer? Você percebeu onde eu estava, o que eu fiz? Eu estou deitado naquele gramado olhando para o céu, mais de 1h da manhã, eu sozinho lá deitado olhando para o céu e dizendo assim: Senhor, pega aquele cinto do céu, sabe, aquele cinto que o Senhor tem na tua cintura, aquela vara, e me corrige, porque eu sei que o Senhor corrige o filho que ama. A gente muitas vezes cita todos os versículos bíblicos para Deus nos quebrar no meio, e eu estou deitado lá pedindo para Deus me corrigir das coisas ruins que eu tinha feito, dizendo para Ele que eu abria mão das coisas futuras, porque eu não era o cara apto para aquilo. E quando eu estou deitado ali pedindo para Deus tudo isso, eu ouvi aquele sussurro, sabe, aquele sussurro que só Ele tem. Ele disse assim: ei. E eu falei: pode descer a lenha. Ele disse assim para mim: abra os seus olhos e olha para o céu. Eu deitado, ele falou assim: olha para o céu. Eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, sei que vocês são crentes aí, vocês vão acreditar. Tinha um coração feito em volta da lua, e eu estou deitado, eu estou vendo aquele coração, e ele me disse o seguinte: eu te amo, eu acredito em você. E eu relutei a ficar com os olhos abertos, e ele me disse: abra os seus olhos. E eu abri e olhei para o céu, e tinha aquele coração em volta da lua, desenhado. E ele disse assim: eu te amo, eu acredito em você. Engraçado, porque aquele dia eu entendi algo, que o amor encobre as multidões de pecados. Aquele dia eu entendi que quando Deus está nos alinhando com o caráter dele, Ele está nos revelando o amor dele. E essa é a minha oração nessa noite. Nesses dias que você está em casa, não busque a sua identidade nas coisas, nos likes, nas fotos bonitas. Não busque a sua identidade nas fórmulas, nos amigos. Na verdade, Deus tirou tudo isso da gente esses dias, né? Ou no dinheiro, ou na fama. Alguém achou seu celular, você precisa ir atrás dele. Alguém achou sua identidade, você precisa ir atrás dele. E perceba algo: não tenha mais consciência do seu pecado mais do que da redenção que Ele pode te dar. Sim, tenha consciência dos seus erros, das suas falhas, ao ponto que você vá até Ele, confesse e deixe. O amor dele está vindo sobre você hoje, para modelar o teu coração, para mudar a tua vida. Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, eu oro para que a casa dos seus filhos se torne um casulo agora. Eu oro, Senhor, para que a tua presença esteja sobre eles. Eu oro, Senhor, para que nessa hora e nesse momento, Senhor, a vida dos céus os enche agora. Que a identidade e o discipulado seja estabelecido sobre a vida deles nesse momento. Nós não sabemos tudo, Pai. Nós não entendemos tudo, mas nós compreendemos que o teu amor pode nos mudar. Não estamos prontos, mas dizemos: forma em nós o teu caráter. Queremos ter mais consciência, Senhor, daquilo que o Senhor está nos chamando para fazer, ou de quem o Senhor é, do que de toda a nossa identidade passada. Nós não queremos lutar contra tu, ou contra quem o Senhor é, como Moisés brigou, Senhor, dizendo que ele não poderia ir porque ele era pesado de língua. Que todas as nossas debilidades sejam alinhadas, os nossos pecados sejam perdoados. Que a nossa vida seja transformada nessa noite, Senhor. Que as nossas incapacidades sejam agora tomadas por Ti, Senhor. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei que o Seu padrão não mudou, Senhor. O Senhor continua santificando os pecadores. Por isso nós queremos ir a Ti como pecadores e sairmos como santos,
santificados na palavra que é o Senhor próprio. Não queremos firmar nossa vida nas coisas que passam, mas firmar nossa vida na rocha eterna. Não queremos, Senhor, não queremos, nessa noite não queremos dizer que temos uma língua pesada, uma vida pesada, que essa vida é maior do que o teu chamado. Não, nada na nossa vida é tão pesado que possa parar o teu chamado. Por isso nos purifique e nos santifique, forme em nós o teu caráter, forme em nós a vida dos céus. Já existe o modelo e nós queremos esse modelo, por isso nós continuamos plantando e semeando. Jesus, adore Jesus nessa noite, feche seus olhos e adore Jesus nessa noite.